Em 2015, os países membros das Nações Unidas concordaram em adotar uma nova agenda mundial, formada por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o item 3 dessa lista é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. O Brasil é um dos países que tem trabalhado para cumprir esses objetivos até 2030. No programa de hoje, você vai conferir como a União tem enfrentado uma face dessa questão: combater epidemias como AIDS, obesidade e tabagismo. É mais um Eu Fiscalizo que começa agora. Moradora do Distrito Federal, Mônica conhece bem as dificuldades causadas por excesso de peso e obesidade. Eu sempre fui troncuda, mas dos 14 anos em diante, eu comecei a ficar engordada porque eu estava comendo mesmo. Tinha perdido pai, tinha tido perdas, e isso ajuda a gente a comer para se enganar, né, se sabotar. E ela vem me acompanhando, me atrapalha a vida. No sentido de vestir, de andar, de viver, tudo isso, a obesidade é ruim. Doença crônica cada vez mais frequente no Brasil, a obesidade está associada a muitos outros perigos, como hipertensão, depressão e diabetes. Já tem estudos demonstrando que a obesidade também está associada com um fator de risco para alguns tipos de câncer. Então, a obesidade é um mal que tem que ser de fato combatido. Ele tem que ser reconhecido como um problema, não é uma falha de caráter, não é um costume, um hábito, um jeito de ser, ela é uma doença. Estimativas do Ministério da Saúde apontam que 1 a cada 5 brasileiros está obeso, o que no total significa dizer que quase 19% da população está acima do peso ideal. E esse número vem aumentando a cada ano. De 2006 para cá, já são 60% a mais de pessoas obesas no Brasil. O último levantamento oficial do Ministério da Saúde também mostra que o percentual de obesos aumenta nos grupos com menor escolaridade. Mais de 23% das pessoas que tiveram até 8 anos de estudo estão obesas. Na faixa com até 12 anos de estudo, o número cai para cerca de 15%. Segundo essa nutricionista, o aumento da obesidade está ligado a maus hábitos alimentares, como a escolha predominante por alimentos com alto teor de gordura, açúcar e sódio. A nossa alimentação, ao longo do tempo, ela veio mudando pela modernização dos processos de produção, pela maior disponibilidade de alimentos. Hoje você chega no supermercado, você tem uma variedade enorme de alimentos para escolher. Então, muitas vezes você não sabe o que escolher, ou você faz escolhas alimentares inadequadas por preferências alimentares, ou às vezes até por desinformação. E o sinal vermelho não é apenas para os adultos. Estudos das Nações Unidas revelam que em 2016, 41 milhões de crianças com menos de 5 anos estavam com sobrepeso ou obesidade em todo o mundo. Você tem crianças hoje com excesso de peso, com obesidade, crianças que já adquirem hipertensão arterial, você tem quadros de crianças com 5 anos de idade hipertensas por uma questão de excesso de peso, de obesidade. Claro que tem todo um fator genético também associado, mas quando você olha, analisa a vida dessa criança, você vê que ela tem todo um comportamento que leva a esse quadro de excesso de peso, né? Dentro do Tribunal de Contas da União, o tema da obesidade foi destaque no último relatório sistêmico de fiscalização de saúde, o Fisc-Saúde. A gente decidiu destacar esse tema por conta de alguns alertas da OMS, que constatou que aumentou muito nas últimas décadas o número de adultos obesos e com sobrepeso. E também destaca que a obesidade está associada a várias condições desfavoráveis à saúde. Nossa perspectiva é sempre aumentar o controle social frente aos órgãos públicos, mas também aumentar a nossa conexão, a nossa integração com outros órgãos da administração pública.
No bate-papo de hoje, vamos conversar sobre como o poder público tem trabalhado para enfrentar algumas epidemias que continuam presentes na vida dos brasileiros. Nossos convidados para falar sobre o assunto são Vinícius Augusto Guimarães, diretor da Secretaria de Controle Externo da Saúde do TCU, e Donizete Jean Berardino, conselheiro federal pelo Estado do Paraná, no Conselho Federal de Medicina. Obrigado pela presença e bem-vindos ao Eu Fiscalizo. Vamos começar com uma pergunta. Na visão de vocês, quais são as vantagens de se investir na prevenção de doenças como a obesidade, como vimos na reportagem? Bom, eu dividiria em duas grandes vertentes. A primeira delas seria a questão do bem-estar da pessoa, porque uma vez que se trata, se combate, né, do ponto de vista da prevenção, evita-se muitas outras doenças. Então, como foi dito sobre a obesidade, uma vez que tenha a orientação adequada para que se tenha uma boa alimentação, né, e que a pessoa consiga ter um peso adequado, isso vai trazer uma qualidade de vida muito melhor para ela, né, em termos de ter uma boa saúde, digamos assim. Além dessa questão da qualidade de vida em si, há, né, do ponto de vista até, digamos, do TCU que a gente precisa avaliar, né, como órgão de controle, que é a questão do custo. Então, quando eu trato de forma preventiva, o custo ele é muito mais baixo do que quando você age já para atacar a doença propriamente dita. Então, tem sempre esses dois focos. Primeiro, tratar a prevenção ela é fundamental para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, para que elas nem cheguem a ter doença, isso é o ideal. E tem um aspecto também do custo, né? Você tratar a prevenção para que as pessoas não cheguem a ter doença, isso custa muito menos para o poder público. O senhor pode responder essa pergunta? Nesse sentido, entendo que a promoção da saúde e a prevenção de doenças faz parte de um conjunto que todo cidadão tem que conhecer, porque o primeiro responsável pela saúde é o próprio cidadão. Então, nós temos que ter a consciência hoje, todas as pessoas, de ter uma alimentação saudável, de ter atividade física regular, mas tudo isso é possível desde que, na nossa nação, haja uma menor desigualdade social, para que essas pessoas tenham acesso a essas possibilidades e também tenham acesso ao conhecimento dela poder se autocuidar. E no próximo bloco, vamos falar sobre o HIV e de como se prevenir contra ele. Eu descobri que eu tinha o HIV, eu tinha apenas 18 anos de idade. Foi no ano de 88. Então, assim, foi um momento muito difícil, porque naquela época não existia remédio, né? Pouco se conhecia da doença, né? Havia um preconceito e um estigma muito forte. Então, eu fiquei esperando, durante 7 anos eu esperei uma morte que não vinha. Foi apenas em 1994 que Cristiano pôde iniciar o tratamento. De lá para cá, ele segue a rotina diária de tomar o chamado coquetel e ajuda outras pessoas com vírus dentro da ONG Amigos da Vida, que fundou com o pai. A gente vê uma série de conquistas e avanços, né, comparando a década de 80 com o que nós estamos vivendo hoje, e a gente percebe que nessa questão do estigma, do preconceito, continua a mesma coisa. Assim como Cristiano, outras 830 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. Dessas, cerca de 70% têm acesso à chamada terapia antirretroviral. Para que a medicação seja eficaz, o diagnóstico precoce é essencial. No Brasil, o teste rápido tem sido um elemento chave para identificar novos casos.
Em todo o país, existem quase 600 espaços como esse. Implementados há cerca de 2 décadas, os centros de teste e aconselhamento, além de realizarem a testagem rápida de forma gratuita, também oferecem um serviço de acolhimento para aqueles que buscam o serviço. Só aqui em Brasília, a média de atendimento é de 70 pessoas por dia. Você pode comprar um teste rápido em farmácia e fazer, mas o nosso diferencial é: você faz o teste rápido, você pega o resultado em 40 minutos e você, depois disso, quando você vai receber o resultado, você é aconselhado. Então, a gente conversa com o paciente, descobre as falhas, descobre o que ele tem feito de errado, orienta e, em caso positivo ou em caso de dúvida, ele é encaminhado para as unidades de assistência da rede. No ano de 2017, o Brasil realizou mais de 9 milhões de testes rápidos no país, o que, obviamente, propicia esse aumento de cobertura da testagem. Em âmbito global, o Brasil também busca cumprir medidas estabelecidas por organismos internacionais, como as metas 90-90-90 da Organização das Nações Unidas. Nós temos uma cobertura muito grande de pessoas em tratamento aqui no Brasil, mas precisamos colocar um esforço ainda maior para chegar ao 90-90-90. Testamos 84% das pessoas estimadas vivendo com HIV, 74% das pessoas estimadas com HIV, vivendo com HIV, está em tratamento e hoje 90%, então a última barrinha já foi alcançada, que é 90% das pessoas que estão em tratamento têm a carga viral indetectável. Para além da AIDS, controlar a proliferação do HIV é importante para enfrentar outro problema de saúde pública, a tuberculose. Essa professora da Universidade de Brasília explica que pessoas infectadas pelo vírus têm maior propensão a também adquirir tuberculose. A tuberculose é a 5ª causa de morte no mundo. 10% das pessoas que têm tuberculose, elas também já têm o vírus HIV. É um número alto porque, se você considerar que o Brasil tem 33% da carga de tuberculose da América Latina, esse é um número bastante alto. Donizete, na sua perspectiva, as pessoas no Brasil hoje em dia estão bem informadas sobre como se prevenir contra doenças ou é preciso divulgar mais? É preciso divulgar mais. Entendo que o próprio governo federal elabora as suas políticas, as suas portarias muito bem escritas, mas assim como é muito da legislação brasileira, essa informação, essa determinação a ser cumprida pelo gestor, principalmente pelo município, nós temos dificuldades. Nesse sentido, eu acho que nós precisamos reiterar sempre informações, porque as informações precisam ser renovadas. A cada passo, nós temos que ter uma comunicação efetiva para que o cidadão consiga promover a sua saúde dentro das suas possibilidades e que também consiga participar da prevenção de muitas situações preveníveis. Então, eu acho fundamental a comunicação constante. Vinícius, qual a visão do tribunal sobre esse ponto? O que o Dr. Donizete fala realmente de fato acontece. Então, a gente já fez trabalhos que identificam essa dificuldade dos gestores locais, né, nos municípios de atender ao regramento das políticas, né, por questão de pessoal, por questões de recursos, então isso de fato acontece. E há mais um fator também, que é essa atenção de base e que vai focar exatamente na prevenção. Então, a saúde no Brasil ela ainda é baseada muito nesse modelo hospitalar, né, das pessoas buscarem o hospital. Já tem vários programas que têm esse enfoque nessa atenção mais primária, como o Programa Saúde da Família e alguns outros, mas isso ainda precisa funcionar melhor, principalmente no âmbito da atenção primária, que vai ser levada essas informações para o cidadão. A seguir, vamos falar de mais uma tecnologia preventiva contra a AIDS que chegou ao Brasil em dezembro do ano passado.
Uma novidade na prevenção contra a AIDS. É assim que a profilaxia pré-exposição de risco à infecção pelo HIV, mais conhecida como PrEP, está sendo adotada em mais de 10 países do mundo. Ela consiste no uso preventivo de medicamentos antirretrovirais antes da exposição sexual ao vírus. A ideia é diminuir a probabilidade de ser infectado. Aqui no Brasil, a PrEP foi adotada pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2017. O Brasil é o primeiro país a adotar este modelo de prevenção no sistema público de saúde. O comprimido ofertado é uma combinação de 2 medicamentos, o tenofovir e o entricitabina. Inicialmente, serão disponibilizados 3,6 milhões de comprimidos. O investimento foi de quase 9 milhões de reais para atender a uma demanda de 1 ano. Para ter acesso, o Ministério da Saúde estabeleceu alguns critérios. O público-alvo é profissionais do sexo, pessoas trans, homens que fazem sexo com outros homens, usuários de drogas injetáveis e casais sorodiscordantes, que é quando um dos dois tem o vírus do HIV. Tem uma série de abordagens que serão feitas às pessoas que buscarem esses serviços no país para que a pessoa seja ou não candidata à PrEP. Segundo a representante do Ministério, o Distrito Federal e outros 10 estados já receberam os medicamentos da PrEP. Ao todo, 36 serviços de saúde pública e os profissionais estão aptos a realizarem o atendimento da profilaxia. Aprovamos o protocolo de PrEP e isso é um material para ser utilizado pelos profissionais de saúde e ele está na página do departamento para ser acessado ou através de aplicativos. Essa médica infectologista explica que todos que fizerem uso do medicamento devem ser acompanhados por uma equipe da área de saúde. Se eu considerar que eu estou dando uma medicação para uma pessoa saudável, né, então isso tem que ser avaliado com bastante cautela. Né? E o sentido do acompanhamento também é esse, né, você fazer todo um aconselhamento para tentar retirar o paciente dessa condição de vulnerabilidade para que ela possa ter a vida mais saudável possível. O uso da PrEP também foi aprovado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, UNAIDS, como forma de evitar novas infecções. Fazendo um paralelo com a saúde sexual e reprodutiva feminina, as mulheres hoje têm a opção de usar o preservativo, de usar a pílula, de usar um DIU. Tem um leque aí de opções. É um pouco na mesma lógica, é oferecer um leque de opções de prevenção ao HIV. A resposta brasileira é uma resposta de Estado, então é de saúde pública e isso é ofertado pelo Estado. Para aqueles que lidam diariamente com a doença, a incorporação da PrEP no Brasil levanta alguns questionamentos sobre como as pessoas vão passar a agir após iniciarem o tratamento. Um dos pontos seria deixar de usar os preservativos, que continuam sendo o método principal de prevenção para a AIDS e outras doenças. Então tem uma série de outras doenças que o Truvada não cobre. E minha preocupação enquanto ativista é que haja uma certa acomodação da população, né, que acham que estão seguros tomando Truvada, e eu tenho um receio de que a gente possa viver uma epidemia de forma avassaladora dessas outras infecções. Vinícius, o último relatório sistêmico de fiscalização da saúde apontou que existe uma concentração de médicos nas capitais e na região centro-sul. Para o TCU, isso é motivo de preocupação? Sim, é um motivo de preocupação em razão de 2 fatores principais. A questão da própria prestação do serviço de saúde, porque realmente fica comprometida, né? Se a população não tem uma quantidade mínima de médicos para prover esse serviço de saúde, então ela vai ficar prejudicada, né, com relação a isso. E ainda a questão de custo, porque dos trabalhos que a gente já fez e de conversar com gestores, como há essa dificuldade de levar os médicos para o interior, e isso em razão de vários motivos, muitas vezes a prefeitura precisa oferecer um salário muito alto. Então isso gera um impacto grande até na parte financeira. Donizete, o que pode ser feito diante desse cenário? Sem dúvida, há uma má distribuição. Não há uma política de fixação do médico nessas cidades menores. Isso é uma carência. Isso é uma luta do nosso conselho e das entidades médicas que
houvesse, como em qualquer país, uma política de fixação e de incentivo ao médico dedicar sua vida nas cidades de pequeno porte. Nós defendemos o SUS, entendemos que é um modelo, é um direito do povo brasileiro, mas ele tem que ser implementado em toda a sua prerrogativa. Nós não damos para o nosso povo equidade e o acesso universal passa por filas e pelas reportagens que nós vemos. E no próximo bloco, vamos ver como o poder público brasileiro tem se posicionado sobre o tabagismo. Durante 30 anos, Paulo fumou uma carteira de cigarro por dia. Tentou parar algumas vezes ao longo do tempo, mas sem sucesso. Há 3 meses, foi nesse grupo de apoio para pessoas que querem largar o tabaco que a ligação dele com o vício começou a mudar. Eu achava que eu não seria capaz de parar. Fumo há 30 anos. É um vício que eu associava a tudo, a ler, a estudar, a trabalhar, a passear. Então essa é uma dificuldade muito grande. Eu tinha a intenção de parar aos poucos e diminuindo. Isso no grupo foi importante. Eu consegui, com o grupo, parar de uma vez. Débora é responsável por acolher os dependentes na Unidade Pública de Saúde de Brasília, onde Paulo faz o acompanhamento. Como lidar com as mudanças de hábito que o tratamento exige é um dos principais desafios tratados nos encontros semanais. Tem que mudar o hábito, desde a hora que acorda, a hora que vai dormir. Então, por exemplo, eu gosto de café e em seguida fumar, então às vezes tem que retirar aquele café. Então a gente ajuda eles a identificar e aí tirar esses gatilhos do seu dia a dia para que não caia no cigarro de novo. Apesar da significativa redução do tabagismo no mundo, o cigarro ainda é um dos vilões para o desenvolvimento de tumores malignos, doenças pulmonares, cardiovasculares, cerebrais e outras. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o tabaco é responsável pela morte de 6 milhões de pessoas no mundo todos os anos. E se o índice continuar assim, serão 8 milhões de óbitos anuais e desses 80% devem ocorrer em países pobres. O cigarro ele promove uma série de alterações na estrutura do organismo que vão modificando a estrutura íntima do órgão. E essa alteração da estrutura íntima do órgão promove a aceleração de células as quais, se a aceleração é muito rápida, geram o que se chama de câncer, porque passa a substituir células normais do organismo. O cigarro está ligado a pelo menos 1/3 das doenças preveníveis no mundo. No Brasil, pesquisa recente aponta que nos últimos 10 anos o percentual de fumantes diminuiu de 15,7% para 10,2%, sendo os homens com até 8 anos de estudo os que mais fumam. Além disso, o país tem um prejuízo anual de quase 57 bilhões de reais com tabagismo. Desses, cerca de 40 bilhões são gastos com despesas médicas e 17,5 bilhões com custos ligados à perda de produtividade. A redução do tabagismo entre os brasileiros está relacionada a marcos importantes. Desde o ano 2000, é ilegal a propaganda de produtos derivados de tabaco em revistas, jornais, outdoors, televisão e rádios. Em 2005, a legislação avançou para proibir o fumo em lugares fechados. Aliados a essas políticas estão ainda a adoção de advertências sobre os malefícios do cigarro nas embalagens dos maços, o aumento dos impostos para as produtoras de cigarro e o tratamento público para os que querem abandonar o vício. A Anvisa vem gradativamente aprimorando aquelas imagens e fazendo com que as imagens elas tenham um impacto maior ainda do que se esperava. Porque se você analisar a história dessas imagens, as últimas imagens são bastante impactantes. A prioridade é a questão de não abrir mão de você fazer uma regulação forte e de não abrir mão de uma política de cessação do tabagismo. O governo tem que dar
condições para aquelas pessoas que buscam auxílio, ela ter esse auxílio, seja na forma de medicamento, seja na forma de qualquer instrumento que possa facilitar a você diminuir a dependência desse produto. Viu que eu quero mesmo, é isso que eu quero, minha vontade de parar de fumar é muito grande, é procurar um centro de saúde da região, procurar a sua equipe de saúde e procurar saber onde tem o grupo mais próximo para poder se integrar. É a encruzilhada. De um ponto de vista é o fim, do outro ponto de vista é o começo. Pode estar encerrando um ciclo e iniciando outro. E eu estou passando por essa encruzilhada. E para fechar o nosso debate, Donizete, o que você apontaria como prioridade para o Serviço de Saúde Pública melhorar o combate a epidemias no Brasil? As doenças preveníveis, elas passam pela riqueza de um país. Ou seja, quanto mais nós tivermos condições de miserabilidade, de pobreza, mais ela vai estar presente. Então esse é o grande aspecto e o grande desafio. E uma política também agressiva de investimento na prevenção. Então eu vou dar como exemplo esse grave problema que nós estamos passando com a febre amarela, onde nós já tínhamos conhecimento um certo tempo da necessidade de vacinas, a epidemia cresceu e nós não nos movimentamos nos órgãos produtores de vacina um ano atrás. Então, falta uma ação, né? É lógico que as políticas públicas estão estabelecidas e aí volta naquele mesmo aspecto que eu citei, do desencadeamento delas, seja por ação do gestor ou seja por seu financiamento. Então, esse fato é sempre preocupante para nós. Vinícius, e o que o Tribunal de Contas apontaria como prioridade? Bom, eu complemento, né, a fala do Dr. Donizete e, de fato, a questão da saúde, ela não é um fato isolado. Então, tem vários condicionantes que vão afetar a saúde. De fato, a educação é fundamental para que se tenha saúde, o saneamento básico é fundamental para que se tenha saúde. Então, são várias outras questões. Sobre o aspecto de órgão de controle, é fundamental que o país ele reforce o investimento em atenção primária, em vigilância em saúde, que são as áreas que vão atacar, né, as questões de saúde de uma maneira preventiva. Infelizmente, nosso tempo de programa já chegou ao fim, mas muito obrigado de novo ao Vinícius e ao Donizete por contribuírem com a discussão. E o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas a gente se encontra no mês que vem para mais um Eu Fiscalizo. E em março, o Eu Fiscalizo vai mostrar os trabalhos do TCU e de outras instituições para enfrentar a violência contra a mulher.